Meus irmãos, vamos para mais uma pré-aula da lição de jovens. Hoje a lição de número 3, Davi, o matador de gigante. Então hoje nós vamos falar sobre essa história maravilhosa, esse grande acontecimento de Davi derrotando um gigante, um simples jovem, um menino. Ele na fé, na confiança no Senhor, ele derrota esse gigante e nos traz maravilhosas lições de como confiar no Senhor, de como ter a nossa vida entregue totalmente a Ele e de que com Deus nós somos capazes de superar qualquer desafio. Sendo fiel ao Senhor, teremos vitória, seremos abençoados. Então vamos nos atentar a esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. E hoje a lição de número 3, de 20 de abril de 2025, que será explanada normalmente nas igrejas no dia 20 de abril, no domingo, normalmente, na maioria das igrejas. Algumas têm a escola bíblica em dias diferentes por alguma necessidade ou ocasião, mas de praxe será nesta data. Então tem como tema principal Davi, o matador de gigante. O texto principal está em Samuel 33:16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O resumo da lição, vamos ler aqui também, para trazer um entendimento, para ficar mais claro para os alunos, para o professor também na sala de aula. Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos os nossos desafios que venceremos mediante a fé no Senhor. Hoje nós falaremos muito sobre os desafios que aparecem frequentemente na vida do jovem, que sabemos que o inimigo ele está furioso, ele quer tirar o jovem do caminho do Senhor, mas o professor ele é um servo do Senhor, enviado por Deus para trazer instrução da palavra de Deus para que esses jovens permaneçam no caminho. Então vamos aqui para o texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 3 ao 16, depois versículo 20, depois 23 e 24, que diz: Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Esta é a palavra de Deus. Nós fizemos a leitura e hoje os objetivos desta lição, primeiramente, é que o professor apresente o contexto da batalha entre Davi e Golias. Para os jovens, apresente ali a história, o fato, com detalhes enriquecidos para que o jovem tenha uma boa compreensão da lição que será explanada e, em seguida, destacar a relevância da confiança em Deus. É importante que a aplicação na vida do jovem seja que eles tenham a confiança plena no Senhor, que mesmo com tantos desafios que aparecem aos jovens, tantas dificuldades que Satanás tem colocado para tirá-los do caminho do Senhor, que com a fé no Senhor, com a confiança em Deus, eles serão capazes de passar por qualquer problema, por qualquer desafio. E sensibilizar o jovem sobre os desafios do mundo atual, que são muitos. Nós falaremos de desafios que sempre existiram, mas que hoje eles têm uma máscara diferente. A modernidade traz várias circunstâncias aí que podem confundir o jovem, principalmente uma vida em uma faculdade, uma vida no trabalho, algo inovador. É um fato que Satanás ele tem as suas artimanhas, ele tenta tirar do caminho do Senhor crianças, jovens, adultos, seja quem for. Mas uma verdade é que nós não tememos ao inimigo, mas é preciso nós sabermos qual é a forma que Satanás está atacando a nossa juventude, as nossas crianças, os irmãos, e combater através da palavra de Deus. Esse é o papel do professor na escola bíblica. Além de ensinar a palavra de Deus, além de levar o evangelho, além de tudo isso, ele tem o dever de fazer com que esses jovens sejam jovens maduros na presença de Deus. E aqui, meus irmãos, na nossa revista, na revista do professor, tem um quadro que está
que o professor poderá reproduzir em sala de aula, mostrando os altos e baixos da vida de Davi. É bem interessante, é importante que o professor, se ele conseguir reproduzir isso em uma cartolina, ou em um quadro negro, ou em um data show, ele explique que a vida é feita de altos e baixos. Um dia nós estamos muito bem de saúde, outro dia nós podemos estar debilitado, um dia nós podemos estar bem financeiramente, outro dia nós podemos estar um pouco apertado. Mas essa é a circunstância, a nossa vida espiritual, então, principalmente, nós temos que estar cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, mas às vezes nós ficamos entristecidos, passamos por problemas, mas o Senhor sempre ao nosso lado. O importante é entender que o Senhor está lá no alto, no momento de alta, no momento de baixa também na nossa vida, o Senhor também estará ao nosso lado. É importante entendermos isso, é crucial que o jovem entenda isso, que o momento difícil é um momento de fortalecimento. Aí o Senhor vai falar para ele a forma que ele deve lidar com aquela situação, se ele estiver atento à voz do Senhor. Então, o quadro aqui mostra, vou até citar aqui, para que o professor até mesmo utilize em sala de aula, explicando aqui, por exemplo, mostra aqui Davi que ele foi ungido como rei. Tem a referência, né? Não vou falar todas as referências aqui, mas primeiro, Davi ungido como rei. Depois, Davi matou Golias, fugiu de Saul, destruição de Ziclag, coroado rei de Judá, coroado rei de toda a nação de Israel. Isso é algo, né, maravilhoso. Então, em seguida, Deus fez uma aliança especial com ele e Israel teve paz. Então, Deus faz uma aliança com Davi e Israel, então, tem um momento ali de prosperidade. Porém, aí vem um momento de baixa, Davi comete adultério e assassinato. Então, nós sabemos que toda aquela trama de Davi, que ele comete adultério com Batseba e depois ele coloca Urias no fronte de guerra para que ele pudesse ser abatido. Então, tudo isso, né, ele tendo ali um momento de baixa, um momento de pecaminosidade que teve um efeito muito grande em seu reinado, em sua vida familiar, em sua vida espiritual, em toda a sua vida. Nascimento de Salomão, esse é um alto, né, um filho, uma bênção do Senhor. Rebelião de Absalão em seguida. Davi retorna como rei. Davi pecou ao realizar o censo. Isso é algo que desagradou profundamente o coração de Deus, a desobediência de Davi ao realizar o censo. E Davi planejou o tempo, a passagem em Reis, na qual Davi ele sente o desejo de fazer algo para Deus. Ele pensa, eu estou morando em palácio, um palácio lindo, algo maravilhoso, suntuoso, mas o que eu posso fazer para o meu Deus? Então ele decide fazer um templo para o Senhor. Porém o Senhor impede que ele faça, porque em suas mãos havia muito sangue. Davi havia guerreado e pelejado e havia muito sangue em suas mãos. Então quem veio a construir o templo foi o seu filho Salomão. Nós, lendo a palavra de Deus, nós podemos atestar tudo isso. Tem as referências. Se o professor tiver um tempo e ele puder dar a cada jovem ali uma referência para que ele possa ler em sala de aula para enriquecer o conteúdo na sala, às vezes para ganhar tempo, manda no decorrer da semana, aluno prepara tal palavra, prepara. O professor pode utilizar a estratégia que for necessária, mas é importante que ele utilize bem o tempo na sua sala de aula e também possa dinamizar, deixar a aula bem leve, né? Aproveitar também. E uma coisa que o professor deve sempre estar utilizando uma metodologia de antecipação, de poder trabalhar com antecipação para que ele possa ter uma aula, para que a aula possa fluir tranquilamente. A introdução diz que o desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo. É isso que representa para nós. Nessa lição estudaremos entendendo que o gigante é um desafio, é uma luta a ser conquistada, uma batalha a ser conquistada pela juventude. Então é aquela briga da carne contra o inimigo de nossas vidas, Satanás. Então, mas para alcançarmos a tão almejada vitória, devemos seguir o exemplo de Davi, mas como Davi fez? Resistindo ao inimigo e vencê-lo em Cristo Jesus. É a forma que o jovem vai vencer os desafios de sua vida. É a forma que todos nós venceremos os desafios de nossa vida. Resistindo ao diabo, para que ele fuja de nós.
confiando em Jesus Cristo, confiando no Todo-Poderoso. Tempos difíceis, esse é o primeiro tópico da nossa lição. 1. Cercado por todos os lados. Os dias que antecederam a batalha entre Davi e Golias foram marcados por provocações. O exército dos filisteus se reunia diariamente para provocar o exército israelita. Diariamente o exército filisteu iria lá brincar com o povo, fazer algazarra com o exército de Israel. Mas eles estavam com medo, eles temiam. Por quê? Porque o reinado de Saul passava por um momento de baixa, um momento da falta de confiança no Senhor, justamente porque Saul pecou, justamente porque Saul desobedeceu à voz do Senhor. E quando acontece de nós desobedecermos à voz de Deus, desagradarmos a Ele, nós temos um momento ali de baixa estima, porque nós sabemos que o que é que nós devemos fazer é justamente agradar a Deus. E quando não agradamos, o pecado ele traz consequências, e um deles é a tristeza, é o vazio, é a solidão. Muitas das vezes nós vemos as pessoas tristes, vazias, solitárias, e nós como cristãos nós entendemos que muitas das vezes ali é por causa do pecado e nós precisamos aproveitar essa oportunidade para falar do amor de Deus. Mas voltando aqui à lição, Davi, ele viu que o exército estava sendo humilhado, mas um detalhe, o exército era do povo do Senhor, o povo que o Senhor escolheu e outorgou de autoridade para que eles pudessem vencer qualquer batalha. Eles tinham, obedecendo à voz de Deus, reconhecendo-lhe a lei, entendendo o que a lei ensinava sobre a obediência, sobre a maldição mediante a desobediência, sabendo que mesmo em momentos de dores, eles poderiam clamar ao Senhor. O pecado ele traz consequências, mas o escape dessa situação que está difícil, que é difícil de lidar, continua sendo Deus, continua sendo Ele. Então Davi ele entendia que a força vinha do Senhor. Ele precisava contar com a força do Senhor, o povo precisava do Senhor. E ele, ouvindo os gritos de Golias no vale de Elá, ele não se contentou com isso. Quando nós vemos aqui no tópico de número 2, ele vem a perguntar, ele quer saber quem era Golias. Quem era Golias? Quem é esse que está insultando ao nosso Deus? A preocupação de Davi era essa. Quem é esse homem? Aí nós vamos entender que por que Israel, além da desobediência, tinha medo. Golias era um homem, altura aproximada de 3 metros. Ele tinha uma armadura extremamente pesada, um imponente capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um tear. Era a imagem da força humana. Porém, aqui a lição deixa bem claro a força, o poderio deste exército a força de Golias ali à frente deste exército, como um grande guerreiro, fazia com que o exército de Israel temesse. Mas um detalhe muito importante que está aqui é que o Deus soberano não era com ele. Aqui no final do primeiro tópico. O Deus soberano, ele tinha toda a força, toda a sua postura de um grande guerreiro, porém o Senhor não era com ele. Que diferença faz eu ter todo o preparo, toda a força física, toda a inteligência, mas se eu não tenho a presença de Deus na minha vida, eu não vou conseguir lutar e vencer. Eu posso até lutar, mas vencer é a questão. Nós venceremos com a força do Senhor, porque se não for com a força dele, nós não somos capazes de nada. Então Golias permaneceu 40 dias insultando o povo do Senhor, até que Davi tomasse uma providência. Veja bem, Davi tomou a providência. Saul era o rei. Havia ali vários guerreiros, mas Davi, um jovem. Por que ele tomou a providência? Porque era um jovem usado por Deus, um jovem temente a Deus, que estava na presença dele. Então, o subtópico de número 3
fala sobre a bênção e a maldição, que eu citei agora há pouco. Israel passava por tempos difíceis. Por que Israel passava? Por causa do pecado. Ponto. Por causa do pecado. O pecado traz as suas consequências. E se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vemos que várias vezes o Senhor tratou com o povo de Israel, ensinou a eles através da sua justiça, que eles deveriam se consertar, mas eles não se consertavam, ou se consertavam, voltavam a pecar. Era aquele ciclo, né? Aquele ciclo vicioso do pecado. Abriam mão da idolatria, voltavam aos pés do Senhor, passava o tempo, vinha um rei diferente e pecavam novamente. E aquele ciclo infindável de pecaminosidade, na qual o Senhor mais uma vez estava tratando com o povo de Israel, dessa vez por causa do pecado de quem? Saul, através das suas más escolhas. Aqui diz que no tópico 1, subtópico 3, lá na última parte, diz que cada escolha é também uma renúncia. É interessante isso aqui, porque nós entendemos que cada escolha é uma renúncia. Se eu escolho ir para a presença de Deus, se eu escolho ir aos pés do Senhor, automaticamente eu renuncio a fazer a vontade do inimigo. Se eu resolvo ir para a direita, automaticamente estou renunciando a ir para a esquerda. E a nossa vida é justamente dessa forma. Se o jovem me oferece ir para a festa onde Satanás, né, as pessoas estão fazendo a vontade de Satanás, e eu estou renunciando à vontade de Deus. Qual vontade? De que eu tenha uma vida santa, irrepreensível, que eu seja um servo do Senhor. Então, fazendo assim, eu estou renunciando quem? Abrindo mão de Deus, da sua presença na minha vida. Mas quando eu faço o contrário, eu estou renunciando ao mundo e estou ganhando muito mais estando na presença de Deus. Então, é importante o jovem entender que ele não tem outra alternativa a não ser fazer a vontade do Pai. É sim, sim, não, não. Jesus falou, é sim ou não. É sim ou não. Não tem um caminho ali no meio. Não tem um caminho no meio. Não tem como ser meio crente. Não tem como o jovem ser metade crente, metade ímpio. Não é dessa forma. A partir do momento que eu escolho fazer a vontade do inimigo, a partir do momento que nós escolhemos fazer a vontade do inimigo, aí seremos do inimigo. Aí o inimigo vai cirandar, vai fazer o que ele quiser com aquela pessoa, cegando o entendimento e muito mais consequências. O tópico de número 2 diz que alguém que sabia em quem confiar. Davi não aceita um insulto. Então, Davi, quando ele vai ao campo de batalha com a finalidade de levar alimento aos irmãos, ele vê o gigante Golias afrontando o povo. Então, as palavras afrontosas mais abaixo, as palavras afrontosas do gigante Gate o deixaram incomodado. Como alguém poderia dizer tais coisas? Como alguém pode afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? Isso aqui, esse desejo de Davi de defender o Deus, né, de trabalhar para ele. Logicamente que nosso Deus não precisa da nossa força, mas o Senhor fala que nós somos os filhos dele aqui na terra, que estará propagando o Evangelho, preservando essa palavra, e nós precisamos agir com temor, com amor à sua obra, com amor à sua palavra, pregando a sua palavra. E Davi, ele foi valente. É essa a palavra que eu queria chegar. A valentia de Davi, de defender o exército do Deus Todo-Poderoso. Então Golias não apenas afrontava o exército que ali estava, mas o Deus Todo-Poderoso. Saul e seus soldados todos amedrontados, porém Davi, que confiava em Deus, começou a perguntar a todos quem iria enfrentar esse grande desafio. Ele começou a perguntar quem vai enfrentar esse gigante, quem vai acabar com esse problema em nome do Senhor. Então, sem esmorecer, Davi apresentou-se para tal missão. Ele tentou, ele se ofereceu para tal missão. Só que quando nós nos oferecemos para fazer a vontade do Senhor, Satanás ele fica descontente, porque quanto mais nos aproximamos, mais ele está perdendo, ele fica mais distante. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, a questão da renúncia, quanto mais nos aproximamos, mais nos distanciamos do inimigo.
Então o inimigo fica furioso. E aí ele vai usar pessoas para nos desencorajar. Muitas das vezes, pessoas que estão próximas a nós, pessoas que muitas das vezes nós pensamos que são amigos, que são companheiros de jornada, mas às vezes estão sendo, por falta de sabedoria, estão sendo usados pelo inimigo. Mas aí o jovem, assim como Davi, ele tem que se focar, ele tem que focar em Deus, focar em fazer a sua vontade, focar em viver aquilo que ele preparou para a vida do jovem. Então nós vemos que ele tentou ser desencorajado pelo seu irmão, por outras pessoas, por Saul, né? Por todos aqueles que na verdade deveriam encorajá-lo, porque todos estavam temendo. E tinha alguém ali sendo usado pelo Senhor, mas eles não estavam vendo. Eles estavam vendo o gigante. Eles não estavam vendo a força do Senhor na vida de Davi. Eles estavam cegos pelo medo. Nós não podemos de forma alguma ficar cego pelo medo. Né, querido professor, nós não podemos, não só nós, né, mas nós professores, o professor, ele também entregando essa palavra para o jovem, de que o jovem tem que ser valente. Para ser servo do Senhor tem que ser valente. Para ser servo do Senhor tem que guerrear. A nossa batalha, ela é diária. A nossa batalha é diária, nós não temos um minuto de sossego, nós temos que todos os dias estar observando a palavra de Deus, como está escrito nos Salmos, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, observando-o conforme a tua palavra. É assim que o jovem purifica o seu caminho, observando a palavra de Deus, e não as vozes estranhas. Então, nós vemos aqui no próximo subtópico aqui que Saul, ele tenta até dar a armadura de Davi, a verdade, a armadura dele a Davi, para que ele pudesse lutar com o gigante. Queria que o jovem se moldasse ao seu padrão, mas não é, né, dessa forma. O Senhor, quando Ele quer usar, Ele vai usar da forma que Ele quiser. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós pensamos, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Mas é o Senhor nos preparando para a batalha, nos preparando para nos tornar vencedor. É assim que o Senhor torna a sua igreja uma igreja vencedora, um jovem vencedor. Um jovem que não tem medo do desafio, assim como Davi. Para ser vencedor, ele não pode ter medo do desafio, porque quem vai vencer é quem está pelejando. Então, muitas das vezes, queremos a bênção, o jovem quer ser abençoado e não entende. Muitos questionamentos são levantados em sala de aula, porque algumas coisas acontecem. E muitas das vezes o jovem não vê a presença de Deus na vida. Ele não vê, mas o Senhor está lá. Só que ele não vê por causa da incredulidade ou por causa do medo. Mas o jovem vencedor, ele é aquele que não tem medo do desafio. Então, a palavra de Deus mostra que Davi, ele venceu o gigante. Davi tirou aquela pesada armadura, foi a um córrego, pegou 5 pequenas pedras e com sua funda foi ao encontro de Golias. Então, convicto, declarou sua confiança no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. 1 Samuel 17:45. Então, o fim dessa história nós sabemos. Davi, ele derrota o gigante com uma pedra e uma funda. Ele derruba o gigante e corta a cabeça do gigante com a sua própria espada. Ele derrota o gigante em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. É importante que o jovem entenda que ele será vencedor, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Com o Senhor na frente, com o Espírito Santo guiando a sua vida. Assim o jovem será vencedor. A confiança em Deus. A confiança de Davi no poder de Deus fez toda a diferença na luta contra o Golias e o exército filisteu. É a confiança. O que moveu Davi a ser vencedor foi a confiança em Deus. Porque a partir do momento que nós confiamos no Senhor, o que nós estamos fazendo? O que o jovem está fazendo? Ele está abrindo o espaço para que o Senhor entre na peleja por ele. Que o Senhor entre na peleja com ele. Que o Senhor esteja à frente e o faça vencedor. É falar, Senhor, vence essa batalha por mim. Me ajuda nesta batalha, Senhor. O tópico de número 3 tem como título Jovem Cristão e a sua luta contra o mundo. Um dos Golias dos dias atuais para o jovem é o relativismo, tanto no âmbito moral quanto religioso.
Então aqui diz que o relativismo se refere a um sistema em que as verdades absolutas são questionadas e desvalorizadas. Ou seja, tudo aquilo que é fundamental, tudo aquilo que é fundamento, tudo aquilo que traz uma certeza de, por exemplo, nós temos, o casamento é uma instituição divina, o Senhor, Ele instituiu, e é para ser dessa forma. Mas o relativismo faz o quê? O importante é você ser feliz, viva da forma que você quiser, viva com quem você quiser, viva com quantos você quiser, e dessa forma vai deturpando o casamento, algo que é uma instituição divina. E ao atacar a instituição divina, nós estamos falando aqui da questão do relativismo, atacando a área religiosa, mas também, nessa área moral também, até mesmo aqueles que não têm a fé em Cristo, mas que teriam o entendimento de que o casamento é essencial para a sociedade, faz com que até essas pessoas tenham o entendimento de que não, o importante é que eu seja feliz. Eu posso me relacionar com quem quiser. É esse o entendimento que se vê, e isso que se vê nas faculdades, onde os jovens estão, ou no trabalho, o pensamento das pessoas ao seu redor. Esse é um desafio muito grande para a juventude, entender que pensamentos como esse, que algo que é fundamental, mas que as pessoas hoje deturpam através de opiniões, de sentimentos, é algo que Satanás planejou, Satanás trazendo confusão para a mente das pessoas. Satanás ele trabalha para destruir, para fazer com que o cristão caia, mas ele também trabalha envolvendo cada vez mais os ímpios em formas pecaminosas, em situações com que elas cheguem pouco a pouco perto daqueles que são servos do Senhor, para confundir também aqueles que não têm uma base cristã fortalecida. Por isso que o jovem ele precisa observar a palavra de Deus, ele precisa estudar a palavra e o professor fazer com que ele tenha esse entendimento de que a palavra de Deus é crucial para a sua vida. Que quando vier esses ataques de Satanás, ele possa combater através da palavra de Deus. Tanto combatendo, dialogando com as pessoas, ou levando um entendimento diferente, o entendimento verdadeiro, né? Não só a questão de ser diferente, mas levar o entendimento verdadeiro, aquele que transforma, para as pessoas que estão ao seu redor. Sim, esse é um grande desafio para o jovem. Ele vai ser confrontado na faculdade, onde a gente fala faculdade porque a faculdade hoje é um local que o jovem tem que estar muito debaixo de oração. É importante que o professor ele leve esse entendimento ao jovem, que o jovem esteja sempre pedindo a Deus, pedindo que os seus pais o cubram de oração, o seu líder, o seu professor, para que ele possa passar por esse grande desafio e vencer. Os perigos do mundo virtual. Esse já é o 2. 3.2. Tópico 2, subtópico 2. A internet há muito tempo deixou de ser um recurso voltado para algumas atividades profissionais e acadêmicas. Os perigos do mundo virtual começaram também a fazer parte da vida comum de forma nociva. Aqui simplesmente está falando, né, da questão da internet mesmo, que promove insegurança, frustrações, rupturas de comunhão, insucesso. O jovem, às vezes, ele vê um padrão ali de pessoas sendo aparentemente felizes e acha que aquilo é o padrão para as suas vidas, que aquilo é o essencial para que o jovem viva uma vida plena, uma vida. Só que a vida plena para a juventude é estar na presença de Deus, é viver a sua vontade e não aquilo que as pessoas estão aparentemente mostrando. Muitas das vezes essas pessoas estão em uma situação terrível, muitas das vezes elas estão numa situação que só está mostrando ali o que ela quer mostrar, o que é conveniente a ela mostrar naquele momento, mas o que está por trás nós não sabemos, quem sabe é Deus, mas muitas das vezes o que se tem ali é puro engano, e às vezes o jovem se deixa ser levado por esse tipo de pensamento, enganado por aquela máscara, e aí tem aquilo como padrão em sua vida. Só que o padrão do jovem é o padrão de um jovem como Davi. O padrão da vida do jovem deve ser olhando para Jesus Cristo, vendo como Davi também, sendo temente, sendo obediente a Deus, observando a palavra de Deus todos os dias de sua vida, sendo um jovem valente, temente, buscando servir ao Senhor. Então o jovem, ao acessar a internet, ele precisa se comportar como cristão,
O professor ele precisa levar esse entendimento ao jovem, que o jovem deve se desviar de pornografia, de ofensas, de ataques às pessoas, porque é muito fácil atacar uma pessoa hoje na internet, né? São muitas redes sociais, são muitas oportunidades de levar comentários. Só que o jovem ele não pode esquecer que ele é cristão para não se envolver em polêmica, para não se envolver naquilo que pode trazer um grande prejuízo à sua vida. E outro problema muito grave é a banalização da sexualidade, que é o 3. A sexualidade faz parte da natureza humana e foi, como todas as coisas, criada por Deus. A sexualidade ela é algo para abençoar, é uma bênção para nós. É uma bênção para o homem, para a mulher, para o casamento, mas, logicamente, que dentro do casamento ainda não, na verdade, isso não é diferente do que sempre foi ensinado. Existe uma banalização hoje e isso não mudou, isso não vai mudar. Até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, deve ser feito dessa forma. Um deve se preservar para o outro. Porém, nós sabemos que a nossa sociedade vive cada vez mais com a mentalidade sexualizada, a mentalidade, né, perversa. E o jovem ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que lidar, porque é em todo canto. As pessoas estão assim. Mas como que ele vai lidar com isso? Observando a palavra de Deus. Sempre atento o que diz a palavra de Deus. Existem vários movimentos que incentivam os jovens a começar uma vida sexual bem cedo. Movimentos também que sobre, por exemplo, a homossexualidade, falam por aí que é normal, que o jovem, a jovem pode escolher com quem quiser ficar, importante é que ela seja feliz. Tudo isso é uma banalização da sexualidade, daquilo que o Senhor colocou para nós, né, como bênção, se torna uma destruição para a vida da juventude. Então é importante que o jovem esteja atento a tudo isso e que o professor leve todo esse entendimento para a vida dos nossos jovens e os nossos jovens permaneçam na presença de Deus. Davi, ele enfrentou muitos desafios, muitos. Nós vemos aí a vida de altos e baixos de Davi, mas ele venceu e foi um homem segundo o coração de Deus. Portanto, é importante que nós tenhamos essa mentalidade, nós professores e também os nossos jovens que estarão ouvindo esta lição neste dia. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado da nossa lição, mas também os comentários estão aí. Os irmãos façam críticas construtivas ou sugestões, né, de o que a gente pode melhorar. Vai ser sempre um prazer ouvir cada um dos irmãos. A paz do Senhor Jesus e até a próxima lição.